Graças e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Primeira vez em 20 anos, ou 22 anos, pastoreando a igreja, que eu vou pregar um sentimento que eu estou na frente do juiz, uma tribuna, esse microfone aqui minha. Eu preguei com ele. Isso é muito chique, viu? Nunca. Está sempre acostumado com aquele microfone, mas hoje eu vou pregar com isso aqui, não tira não. Tá bom. Deixa ele aí. Vou aprender, que aí eu fico com a mão solta aqui, ó. Irmãos, é muito bom estar aqui, muito bom estar com o pastor Cláudio, pastora Rosana, Douglas, todos vocês. Muito bom estar aqui, porque estar na casa do Senhor é sempre uma alegria. Se o culto terminasse agora, eu já ia embora regozijando de alegria por aquilo que o Senhor, Ele já falou através dos nossos corações. Eu, vendo a minha esposa ministrar aqui, eu falei, o pastor Cláudio convidou a pessoa errada. Era ela. Próxima vez é ela, viu? Eu só vim ouvir. Ela virou a chave, é isso aí. Deus usou. Ver o Marcelo, aos 17 anos agora, maior que eu, inclusive, me ensinando algumas coisas, irmãos. Eu louvo a Deus por isso, porque é só o Senhor que faz isso. Ele pega muito no meu pé por causa de saúde. Pai, você tem que ir para academia. Eu falei, isso aí é coisa do demônio, rapaz. Eu aprendi isso aí no passado que não podia, não. Eu tô lendo ali os avisos, samba lira. Eu falei, esse povo tá diferente, né? A gente não tinha essas coisas antigamente na igreja. Eles vão desfrutar agora de uma liberdade que nós, talvez, na nossa juventude, não pudemos, porque nos foi dito que isso não nos convinha fazer. Mas glória a Deus que nós estamos livres. Amém? Louvado seja Deus por isso, que nós fomos alcançados pela sabedoria que o Senhor nos deu. Abrimos os nossos olhos para compreender o que verdadeiramente é o Evangelho. Soubemos separar o Evangelho da religiosidade e escolhemos viver o Evangelho. Glória a Deus por isto. Hoje pela manhã, eu fui prestar atenção no flyer e eu vi que no flyer que estava lá, dizendo do culto de hoje, tinha lá um tema. Até aqui nos ajudou o Senhor. Na verdade, um texto de gratidão, né? Eu sei que não é tema. Já conheço o pastor Cláudio, sei que ele não está mais apegado a essas coisas, isso é coisa antiga. E mesmo assim, eu falei, eu vou respeitar aquilo ali. Mas eu não consigo, irmãos. Porque eu preparei uma palavra em Samuel 7,12, Ebenezer, a pedra, mas tem uma outra palavra no meu coração, e eu quero ministrar ela para a sua vida nessa noite. Abra sua Bíblia, lá em Jeremias. Lá em Hortolândia, eu não sei se eu falo abre a Bíblia, porque o povo está olhando atrás de mim, aqui já está na lateral, a Bíblia está ali, eu falo, não precisa abrir a Bíblia não, irmão, olha para frente, já está de bom tamanho. Jeremias 1, versículo de número 10. Eu quero desfrutar essa palavra com você. Eu sei que vai ter outros pastores aqui, e algum deles vai falar de Samuel 7,12. Mas nós vamos nos lembrar que até aqui, essa é uma palavra que vai nos perseguir o tempo todo enquanto nós estivermos no Senhor, que até aqui Ele nos ajudou. Se nós estamos aqui, é pela boa mão de Deus. Amém? Jeremias 1, versículo de número 10. O tema dessa mensagem vai falar sobre algo que nós estamos vivendo na nossa casa. A boca fala, o coração está cheio, não é isso, pastor Rosana? A senhora é psicóloga, a senhora vai entender. O meu está cheio. Então eu vou falar daquilo que está cheio. Destruir para construir. É o que nós vamos falar aqui nessa manhã. Jeremias 1,10 diz assim: Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de nós estarmos aqui como Igreja do Senhor, para desfrutar de mais um ano da Igreja Cristã Livre, 14 anos de existência. E hoje, os irmãos aqui desta igreja, o pastor Cláudio, o pastor Douglas
e eu também que estou aqui com a minha família, podemos concordar com a palavra. Até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, pela vida deste ministério, pela vida de cada irmão que faz parte desta congregação. Senhor, que na medida que foi preparada para esta igreja, o teu reino se manifeste a cada dia neste lugar. Abençoe, Senhor, os teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu vou fazer um adendo aqui antes de entrar na palavra. Eu tenho aprendido ao longo de, acredito que dos últimos 2 anos, 20 anos pastoreando igreja, parece que nos 2 anos Deus nos colocou numa universidade para aprender aquilo que não aprendeu em 18. Nem tudo aquilo que funciona significa que o Senhor está aprovando. Então, eu tenho aprendido nos 2 anos, nesses 2 últimos anos, eu vivia um tempo na igreja, aprendi isso com um pastor. E essa foi a parte ruim que ele me ensinou, e eu falo isso para ele já. Eu tenho muita amizade com ele, é um grande amigo meu, foi quem me batizou nas águas. E eu falo, pastor, você me ensinou umas besteiras, viu, na igreja. Tem coisa aí boa, viu? O senhor é a razão de eu estar aqui, mas você falou umas besteiras também, rapaz. E essas aí eu te perdoo. Ele chegava na igreja e ele ficava contando quantas pessoas tinha no culto. E você aprende com o quê? Com a fala ou com o exemplo? É o exemplo. O exemplo fala mais do que qualquer coisa. E eu, por um tempo, um período pequeno, eu ficava assim. Chegava na igreja de Hortolândia, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje veio 22. Bolsonaro. Aleluia. Vamos ver no culto de domingo que vem. 1, 2, 3, 12, 13. Misericórdia, Jesus. Vou parar, tá? Senão você já vai entender. E aí eu falei, e agora? Até que eu entendi que não é sobre isso. Deus me deu um dia essa palavra. Nem tudo, Marcelo, nem tudo que funciona, eu estou ali. Então, cuidado para você não perder o seu coração. Vamos meditar na palavra, amém? Guarde isto. Destruir para construir. Ora, nós lemos o texto. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos. Arrancar e derrubar. Destruir e arrasar. Edificar e plantar. Ora, muitas vezes nós queremos que Deus ele construa algo em nossas vidas. Isso é um pedido de quase todo mundo que vem na igreja. Senhor, eu quero que nesse culto, se for possível, o Senhor me dê aquela bênção que eu queria ter recebido ontem, mas como ontem o Senhor me atendeu, atenda hoje. Não é assim? Nós queremos sempre a promessa do miojo. 3 minutinhos no máximo ele tem que chegar. O milagre. Nós somos assim. Muitas vezes nós aprendemos de forma errada assim. E nós não estamos muitas vezes dispostos a deixar que Deus ele destrua aquilo que nos impede de crescer. Que Deus ele arranque de nós aquilo que está nos impedindo de viver uma construção no Senhor. Por isso eu disse que o tema é destruir para construir. E esse destruir não está ligado a paredes, porque isso não é igreja, isso aqui é um salão comercial. Se amanhã a Igreja Cristã Livre não estiver aqui, pode ser que aqui não seja mais nenhuma igreja, porque a igreja e a obra do Senhor, quando ela está avançando, não é quando ela está construindo ou alargando uma tenda, é quando as pessoas estão chegando, quando Cristo está crescendo no coração de cada irmão, e aí nós vamos perceber que a igreja está amadurecendo no Senhor. E como nós amadurecemos? Se nós permitirmos que Deus, ele destrua coisas que estão em nós e que não deveriam mais estar. Sabe, os carrapichos, as nossas mazelas, precisa sair das nossas vidas para que o Senhor comece uma construção em nós. E aí na Bíblia nós vamos ver que antes de edificar, muitas vezes Deus precisa remover aquilo que está errado, aquilo que está quebrado, aquilo que está contaminado. Por quê? Se tem algo contaminado, enquanto não tirar, não tem construção. Se tem algo que está quebrado, enquanto não for corrigido, não adianta você seguir. Deus não trabalha desta forma. Então, por que Deus ele faz assim? Porque ele precisa destruir para construir. Porque para viver o novo, precisa destruir o velho, irmãos. Não tem jeito. Para viver o novo do Senhor, o velho precisa ir embora. Não dá para o velho começar a chegar, o velho está aqui, o novo começa a chegar e você sente que o novo ele é gostoso, o novo é bom,
Ah, agora eu estou comparando o novo com o velho, vou ficar com o novo. Não, Deus não nos dá este direito, Ele só diz, ei, precisa me obedecer se quiser viver o novo. Eu lembro de Abraão, Gênesis 12, sai do meio da tua parentela. Deus não disse para onde ele ia, não falou. Sai da zona de conforto, Abraão. Sai aí onde você tem já estabelecido os seus negócios, a tua família, o lugar que você cresceu, o lugar que te dá conforto. Você precisa sair. Para onde, Senhor? No caminho a gente conversa. Vai para o lugar que eu te direi. E como ele vive a promessa? Quando ele sai. Quando ele resolve sair. E se ele não sai, a história seria outra. Então, como que a gente, nós que estamos no Evangelho, vamos falar, Senhor, eu quero viver algo novo. A gente até canta isso na igreja, tem até louvor já com essa letra. Eu quero viver algo novo, mas eu não quero deixar o velho. Então, para viver o novo, o velho precisa ir embora. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Por que Deus faz assim? Porque Ele precisa destruir os nossos carrapichos para nos dar uma nova direção daquilo que Ele já tem para as nossas vidas. Então, qual é o nosso primeiro aprendizado desta palavra? É que Deus destrói o velho para dar lugar ao novo. Guarde isso nesta manhã. E aí eu me lembro do texto lá de Noé e o dilúvio. Eu quero ler com você. Gênesis 6 vai dizer assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu o Senhor, olha ali, de tê-los criado e colocado na terra. E isso lhe causou uma imensa tristeza. Deus permite a destruição de um mundo corrompido para trazer um recomeço através de Noé. É o texto que nós lemos. Sabe o que eu aprendo? É que às vezes Deus precisa permitir. Sim, Deus precisa remover relacionamentos que não estão dando fruto. Deus precisa remover hábitos, bichos que estão em nós, e até mesmo planos que nós estabelecemos, mas que Deus não está fazendo parte deles. E isso tudo tem um propósito sempre maior para as nossas vidas. Será sempre porque o Senhor, Ele não quer nos dar algo bom, Ele quer nos dar o melhor. Quem pensa coisa boa somos nós. Deus pensa no melhor para as nossas vidas. Sempre. Ele destrói para construir. Ele precisa destruir o mundo antigo com o dilúvio. Pastor, por que ele precisa destruir o mundo antigo com o dilúvio? Porque ele quer começar com Noé. É o que nós lemos. Ele precisa recomeçar com Noé, mas ele precisa destruir o velho para então vir o novo sobre a vida daquele povo. Talvez você me pergunte, mas Deus não é amor? Sim. Porque Ele precisa me destruir para construir. Eu te explico. Jeremias, texto que nós lemos, capítulo 18, no versículo 1 em diante, vai dizer assim, ó, Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Olha ali, vou ler ali. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Pode colocar. Vamos até o 6. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. E por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso eu não posso fazer
com que vocês, o mesmo que o oleiro fez com o barro, como o barro está nas mãos do oleiro, vocês também estão nas minhas mãos. Sabe o que eu aprendo? Esse texto vai nos ensinar que o vaso, ele estava rachado. O oleiro precisou quebrar o vaso. Ele precisou destruir o vaso. Porque tinha um propósito maior. E qual era? Fazer um vaso novo. Fazer um vaso sem rachaduras. Fazer um vaso sem imperfeições. Destruir para construir algo melhor. Nós temos que entender isso no Senhor para as nossas vidas. Por quê? Porque nós passamos muitas vezes por momentos difíceis. Sim, nós passamos. Deus pode nos estar moldando para sermos vasos de honra. Eu me lembro quando eu saí de São Paulo, no ano de 2015, mês de janeiro. Em novembro de 2014, foi o mês que eu tinha uma proposta de trabalho para ir para a cidade de Hortolândia. Em dezembro de 2014, na primeira semana, eu fui convidado para uma entrevista. Eu peguei um carro emprestado da minha irmã. Eu não tinha carro. Eu tinha carro da empresa, não era meu. Como eu vou numa entrevista com o carro da empresa? Seria cara de pau ao quadrado, eu não tenho ela. Falei, não posso. Mas o chefe não vai descobrir. Não, mas é o Senhor, irmãos. Nós não estamos aqui nessa vida para honrar chefe, é para honrar Deus. Eu não honro a empresa que eu trabalho por causa do meu chefe, é porque eu preciso honrar o Senhor. Por isso eu honro o meu chefe. E aí eu peguei um carro emprestado da minha irmã e eu fui para a cidade de Hortolândia, todo feliz da vida. Deve ter muitas flores naquela cidade bonita. Não era a cidade das flores. A cidade das flores é Orlândia. Hortolândia era do presídio, né? E eu fui para lá, naquela cidade. Eu me lembro do salário, eu não vou falar aqui de valores, mas eu me lembro do salário que me foi oferecido naquela cidade. Eu ia ganhar menos da metade, eu e a minha família, indo para a cidade de Hortolândia, porque a Cássia precisaria pedir as contas. Ela estava dando aulas, né? No Campo Limpo. Nós estávamos vivendo num apartamento que nós compramos em 30 anos, pelo banco, pela Caixa Econômica Federal. Foi isso, né? Ou foi Itaú, nem lembro mais. Foi Caixa Econômica, 30 anos. Eu falei, glória a Deus, nós vamos pagar esse apartamento uma boa parte. O Marcelinho vai terminar o carnê. Porque é 30 anos. Eu não queria entrar na dívida. Falei, não vamos entrar não, vamos continuar pagando aluguel. Medo, o medo precisa nos fazer calcular, mas ele não pode nos paralisar. E eu falei, não pode, Cássio. E nós fomos ver o apartamento na estrada Jaracatiá, travessa do Campo Limpo. E meu nome estava sujo. E eu falei para minha esposa, a gente vai lá, está insistindo para ir lá ver o decorado, vamos lá ver. Mas não vai conseguir nada, porque nem nome limpo eu tenho, está sujo. Deve, cartão de crédito, aprendi isso, o pastor Cláudio um dia disse isso na igreja, compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Eu aprendi isso aí. E eu comprava o que eu não precisava com o dinheiro que eu não tinha. E aí o nome vai para o escambau, irmão, e não é o Senhor. É esse Senhor aqui. Não tem nada a ver com o Senhor. E eu vivi na ignorância, Senhor, eu não vou dizimar esse mês porque eu tenho que pagar a Casas Bahia. E um dia, pastor Cláudio, talvez ele vai lembrar, mas eu lembro, lá no Guarapiranga, ele disse, irmão, aprenda a ofertar uma pizza. E eu falei, é tudo que eu faço quando o culto termina. Mas se eu ofertar, não vai ter pizza hoje. Aprenda a ofertar uma pizza, estava ensinando sobre honra. E um dia ele falou lá na igreja, deva a Casas Bahia, mas não deixa de cumprir o Senhor. E a Casas Bahia era o valor do dízimo. Porque eu estava pagando o som do meu carro. E o boleto que eu pagava, lembra do carnezinho da Casas Bahia? Hoje nem tem muito mais, né? Era o carnezinho, você ia lá, só tinha que ter o CPF limpinho. Eu tirei um rádio lá, que eu lembro que ele era retrátil, positron, ele fazia isso, lembra? O rádio virava assim, ó. E eu falava, esse rádio é bonito demais, eu vou comprar. E aí, quando eu comprei o rádio, não dava mais para devolver o dízimo, porque era o valor do rádio, o valor da parcela era R$100 e poucos, era o valor do meu dízimo. E um dia veio uma mensagem lá no Guarapiranga, deva a Casas Bahia, mas não retém aquilo que é do Senhor. Eu falei, pronto, agora meu nome vai para o pau. Eu aprendi aquela palavra, mas eu sujei meu nome por culpa do pastor Cláudio. Porque eu comecei a honrar o Senhor. E o meu nome foi para o escambau.
E foi o pastor o culpado? Não, eu fiz além do que eu deveria. E nós fomos para Hortolândia em janeiro de 2015. Eu achava que quando compramos o apartamento com o nome sujo, eu disse ao homem, chamava Cássio, o corretor, não esqueça o nome, porque é só inverter o nome da casa, pegar o sexo masculino e pronto. Cássio e o Cássio. Eu falei, olha, eu vou comprar isso aqui, rapaz. Eu vou te dar um cheque, não coloque no banco, pelo amor de Deus. Ele vai voltar. Não tem nada lá. A conta está negativa. Mas, ó, respeite o pré-datado que está aí. Eu vou fazer alguma coisa. Isso é fé. Deus vai abençoar. Ele vai ter misericórdia das besteiras que eu fiz e vou me alinhar nele e ele vai nos abençoar e eu vou honrar o compromisso. E esse homem acreditou. Eu acho que ele nem acreditou, ele pensou na comissão dele. O risco era pequeno para ele. Se o cheque voltar, ele não ganha comissão, mas se tiver fundo, ele ganha. Então ele foi inteligente, eu faria o mesmo. E aí eu fui atrás de buscar o recurso. Conversar na empresa que eu trabalhava, pedir ajuda, enfim, compramos o apartamento. Sabe qual era o meu intuito, quando nós compramos, era comprar o móvel planejado. Lembra? Nós fomos encontrar o Romildo, né? Acho que era o Romildo, o irmão, nem lembro mais. E nós compramos um móvel planejado, parcelado. E eu falei, e agora viveremos felizes para sempre. Aleluia! Temos um apartamento. Temos um pedaço de madeira chamado móvel planejado. É tudo que a gente queria na vida. Nós não vamos mais sair daqui. Vamos colocar estaca na estrada do Jaracatiá e a gente vai viver aqui agora, até Jesus voltar ou levar a gente. 2014, 2015, a vida muda para Hortolândia. Eu fui para aquela cidade, eu não tinha um carro. Nós não tínhamos casa. Nós tínhamos uma dívida. Quando nós fomos para lá, faltava só 27 anos. Tinha pagado 3 anos. Faltava 27 anos ainda para pagar. E nós fomos. E Deus fez uma grande obra na cidade de Hortolândia, em nossas vidas. Mas sabe, irmãos, qual é a maior obra que o Senhor está fazendo lá em Hortolândia? Não é mais sobre aquilo que Ele está fazendo através de nós. Não. Há algum tempo eu tenho aprendido que não é através, é em nós. Você entende isso? Porque a grande obra não é através da sua vida, mas ela é na sua vida. Deus começou a destruir algumas coisas para dizer, ei, eu quero construir algo novo, mas eu preciso destruir aquilo que você estabeleceu como a minha verdade, mas foi você quem estabeleceu, não foi eu que estava lá. Porque nem tudo que funciona significa que está dando certo. Você entende isso? E Deus faz assim em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes Ele vai permitir que as estruturas antigas da nossa vida elas caiam para que algo novo chegue, seja estabelecido e o nome dEle seja glorificado. Se aquilo que eu estou pedindo em minha oração seja para glorificar o meu nome, para o meu ego ser satisfeito, olha, sinto em lhe dizer, você não vai muito longe. Não perca seu tempo, a oração está errada. Eu já orei assim, tá? Tem uma coisa dentro de nós chamada ego. É ego, né? De vez em quando ele vem aqui, ó, é o Adão. E aí você fala, ei Adão, eu achei que você tinha morrido quando eu me batizei, mas você sabia nadar, né, infeliz? Eu tenho que matar você todo dia para viver o novo todos os dias no Senhor. Se não destruir o velho, não tem novo. E tem um detalhe muito importante nesse processo de destruir para construir. Ele não é pesado. Ele é leve. Hoje eu cheguei aqui conversando com o pastor e falei, eu tô leve, pastor. Vou contar por quê, não que está gravado. Eu tô leve. Tem que ser inteligente algumas coisas. Falei, eu tô leve, pastor. Você tá? Tô leve, rapaz. Eu não sei se é porque eu comecei para academia com meu filho, mas eu só fui 2 vezes. Não é por causa da academia, não. Ele tá me levando na marra. Eu fui a primeira vez, semana passada. Pai, você tem que ir. Vamos embora, meu filho. E isso aí eu achava que era do diabo, mas já que não é, então vamos lá. Vou com você. A Cássia, muito inteligente, falou, você tá liberado, com o filho do lado. E nós fomos para a academia. Eu libero você, desde que seja com o Marcelinho junto. E nós fomos. Eu saí de lá, eu falei, meu Deus do céu, como é difícil a gente querer cuidar da saúde. Um caminhão passou em cima de mim, minha irmã.
Eu fui dirigir o carro, o braço não fazia mais assim. Eu tive que puxar o volante. Ainda bem que o carro tem um movimento do volante. A direção é escamoteável. Eu puxei para trás. Falei, eu tenho que dirigir assim, porque não faz mais isso. Eu perdi esse movimento. Foram 3 dias para esse movimento voltar. A perna não obedecia mais. Eu consegui chegar até o carro, mas parecia que estava cruzando. E ele, pai, fica tranquilo, vai piorar, mas depois melhora. Destruir para construir. Você está todo atrofiado, mas vai melhorar. Você entende? Eu estou brincando aqui, mas em todas as áreas da nossa vida, nós não podemos nos acostumar, porque o evangelho que nós vivemos não é o evangelho do conforto, é o evangelho do confronto. A todo tempo o Senhor vai nos confrontar, vai ter um espelho dentro de nós, assim, na nossa frente, dizendo, ei, tu precisa melhorar como homem, tu precisa melhorar como marido, tu precisa, você que é pai, precisa melhorar como pai, precisa melhorar como empregado, precisa melhorar como empreendedor, você precisa melhorar, e o resultado disso é que você vai ser um crente melhor, cheio do Espírito Santo. A gente entendia que era na igreja, né? Então eu vou na igreja, caminhando eu vou para Canaã, não é isso? Aí termina o culto, a gente vem para nossa casa. Aí no dia seguinte tem um vizinho lá. Ao invés de nós cumprimentarmos ele, o que a gente faz? Ou fazia, irmão, pelo amor de Deus. O que a gente fazia? A gente não cumprimentava. Eu passei uma vergonha esses dias, lá em Hortolândia. Eu falei, eu acho que eu não estou ensinando a minha igreja direito. Senhor, me perdoa. Aí eu chamei o camarada de canto e falei, irmão, você fez eu passar uma vergonha. Fiz, pastor. Fiz. Por quê? Porque sabe o seu vizinho? Sei. Eu fui falar de Jesus para ele. E ele falou que você... E falei que você era da minha igreja. E ele falou assim, ele é da tua igreja? É. Ele nunca falou comigo. Eu falei, me ajuda aí, irmão. Me ajuda a ganhar uma para Jesus em nome de Jesus. Tenha misericórdia, meu filho. Cumprimenta teu vizinho, pelo amor de Deus. Seja crente. O meu evangelho começa quando o culto termina. Não é na igreja, é fora dela. Entende isso? Quando o culto termina, eu preciso mostrar qual é o Cristo que está em mim, se é que ele está. Ele disse, Fernando, me ajuda, cumprimenta teu vizinho. Dá um sorriso para ele. Falei o nome, ainda bem que ele não está aqui. Tá gravado, né? Não vai ouvir, não. E aí eu falei, meu Deus do céu, já falei, agora vamos seguir. E eu falei, me ajuda, irmão. Esqueci, mano, nós estamos chique, né? Falei, me ajuda a ganhar ele para Jesus. Sabe qual é o resultado? Ele está vindo para a igreja. Ele está vindo para a igreja. E eu falei, glória a Deus que ele não está vindo para a igreja porque ele deixou de cumprimentar. Porque ele não cumprimentou não, viu? E acho que ele ouviu o que eu falei, mas ele ficou meio murcho. Se nós não permitirmos Deus construir em nós a sua essência, nós jamais vamos conseguir exalar o bom perfume de Cristo. Porque ele não está na Bíblia que eu carrego no braço, mas naquela que está dentro de mim. Ele não está nas vestes que eu uso para vir à igreja. Não. Ele está naquilo que eu estou carregando. É Cristo em nós. O tempo todo. Então nós temos que entender isto para viver isto. Deus vai sempre nos tratar através de um processo. E qual é este processo? Ora, ele vai nos quebrantar. Deus vai nos transformar. Voltemos ao texto. Hoje eu estabeleço, Jeremias 1:10. Hoje eu vou estabelecer sobre nações e reinos para fazer o quê? Para arrancar, para derrubar, para destruir, para arrasar. E aí ele termina dizendo, mas também para edificar e para plantar. Qual é o chamado de Jeremias? Profetizar. Destruição antes da reconstrução. Não é bom falar da reconstrução? Mas antes precisava destruir. Se não tem destruição, não tem reconstrução. Vida com Deus não é melhorar a minha vida agora porque eu estou no Senhor e troquei de religião. Não. Vida com Deus é entender que Ele faz novas todas as coisas em nós. É compreender que tudo aquilo que nós aprendemos agora é falar, Senhor, me formata de novo, é igual o computador, zera esse HD. Me ensina agora como uma criança que está nascendo no Senhor. Tira de mim esses carrapichos que insistem em permanecer. E eles, eu sinto em dizer, eles vão sempre estar
sondando dentro de nós, porque o diabo, ouço isso muito de um pastor e acredito naquilo que ele diz, o diabo ele não é criativo, mas ele é repetitivo, na mesma rua, naquela mesma curva, na mesma dificuldade que ele já sabe que nós temos, ele vai estar lá para tentar encontrar uma brecha e nos pegar. É sempre assim. Então, o tempo todo nós temos que ter muita atenção naquilo que nós estamos fazendo. Deus escolhe Jeremias antes mesmo do seu nascimento, capacita para que ele seja um mensageiro entre as nações. E aí lá no versículo 10 nós vamos ler que nós vemos que Deus mostra a missão que ele confiou a ele, derrubar aquilo que está errado. Olha ali, hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, destruir e arrasar, edificar e plantar. Foi fácil para Jeremias cumprir o seu chamado? Mas quem disse que é fácil ser crente? É fácil vir à igreja de crente. Isso é fácil. A gente é amado, os irmãos nos cumprimentam. A gente, se não tiver caráter, usa até os irmãos para nos ajudar em alguma coisinha. Né? Irmão, olha, eu estou passando necessidade, tá nada. Me ajuda aí. Né? Dá a vara para ele, não quer não, ele só quer o peixe. Tem gente assim, viu? Ô, irmão, me ajuda aí a arrumar um emprego. Os crentes fazem essas coisas. A gente sempre fez isso, não é? Eu preciso, senso de responsabilidade, eu preciso arrumar um emprego por irmão. Aí ele vai lá e te envergonha na primeira semana. Mas você continua arrumando, porque isso está dentro de você. A minha essência não muda com a atitude do meu irmão, porque senão eu perco a minha essência. A minha essência não pode mudar pelo comportamento de alguém que foi mal comigo. Não, senão isso não é cristianismo. Eu não perdoo alguém porque alguém está deixando de fazer algo de mal para mim. A minha essência está em perdoar. O Senhor Jesus já me ensinou, eu preciso perdoar. 70 vezes 7 ele já me ensinou, então eu vou continuar perdoando, mesmo que a pessoa continuar maldizendo sobre a minha vida, porque a minha essência diz que eu preciso perdoar. Você entende isso? É o cristianismo que nós temos que viver. Deus capacita aqueles que ele chama, independente, a gente já conhece isso, de idade, de experiência. E aí nós temos que aprender e permitir que o Senhor destrua as nossas mazelas para construir algo melhor em nossas vidas. E quando ele constrói algo em nossas vidas, aí as nossas vidas vai fluir, porque somos rio, irmão. Guarde isso. Você não pode ser represa, parada, não. Você precisa ser rio. Você precisa fluir. As coisas que vêm sobre a tua vida precisam fluir. Nós somos feitos o tempo todo para servirmos uns aos outros. Deus não nos chamou para reter. Nós precisamos fluir o tempo todo. Nós somos chamados para isso. E tem horas que no processo de fluir eu preciso perder algo. Porque o Senhor quer me dar algo maior. Então, a minha vida não pode ser pautada nas questões desta vida. Não. Eu preciso aprender como Paulo nos ensina, quando pesa sobre ele uma sentença lá em Roma. E ele vai dizer, o imã de geladeira, que já tem muitas cartas, ou adesivo de carro, mas no contexto furado, posso todas as coisas. Aquele que me fortalece. A gente sai igual um doido fazendo tudo. Por quê? Porque eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Eu atendo gente assim direto na loja. Pastor, eu quero que o senhor na minha vida para comprar um carro. O coração não vai ficar doente. Mas eu vou. Eu nunca vou negar uma oração. Pastor, ora aí, porque eu posso todas as coisas. Para de falar besteira, irmão. Pesava sobre ele uma sentença de morte. Ele disse que ele aprendeu a viver na abundância, mas também na escassez. Ele termina dizendo, dentro de um contexto, que ele aprendeu a viver contente, a viver no Senhor, independente da circunstância que ele vivia. Por quê? Porque ele entendeu que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ou seja, eu posso viver o dia mal, desde que ele continue sendo a minha fortaleza. Eu posso passar a dificuldade, desde que ele continue sendo a minha fortaleza. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entende isso? Então, depois que Deus destrói em nós aquilo que não presta, os nossos carrapichos, a nossa mentalidade muitas vezes de não querer perder nada, depois que ele tira aquilo que é ruim, ele quer plantar, está ali. Ele quer edificar em nós algo novo. E o que é algo novo? É dinheiro? Não.
santidade, relacionamento, fidelidade, uma vida relacional com Ele, uma vida de comunhão e de intimidade. Por quê? Porque quando eu busco o reino dos céus e a sua justiça, e Ele é o primeiro, a primícia da minha vida, Ele já nos deu a garantia de que todas as outras coisas Ele vai cuidar. Deus cuida de nós, irmãos. Guarde isso no seu coração. Não tenha medo das perdas desta vida, porque tem coisa que precisa ir embora. Porque Deus quer que chegue coisas novas, mas Ele precisa que saia coisas ruins. Os carrapichos precisam ir embora da nossa vida. A nossa ignorância, o nosso eu, as nossas mentiras, a nossa falsidade, a nossa idolatria, a nossa desobediência precisa sair de nós para que entre o Senhor nas nossas vidas e faça algo novo em nós para depois ser através de nós. Aleluia! Primeiro em nós, depois vai fluir através de nós. Então eu preciso entender que às vezes eu preciso perder algo para receber algo melhor. Eu quero terminar te desafiando a isso, a você se entregar ao processo de Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi que quem não vive o processo nunca entenderá o propósito. Quem não vive o processo nunca entenderá o propósito. Se eu não entender o processo, Deus está me quebrando. Por quê? Porque tem um propósito. Ah, Deus está forjando a minha casa. Por quê? Porque tem um propósito. Deus está levantando o tapete para nos destruirmos. Por quê? Porque Ele quer construir algo com fundamento daquilo que Ele tem para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Se nós não compreendermos essa verdade bíblica, nós jamais vamos viver o propósito do Senhor para as nossas vidas. Se coloque de pé. Se nós queremos que Deus construa algo em nossa vida, aprenda isto. Então você precisa permitir que Ele destrua aquilo que é velho, que Ele destrua aquilo que está quebrado, que Ele destrua aquilo que está sem propósito. Sabe uma casa velha? Quem já reformou casa? Aqui. É fácil. Me dá a receita aí. Não é? Eu faço lá em Hortolândia. Eu não fiz muito, não. Mas a gente constrói casa. Aprendi, mano. Não sabia nada disso, viu? Era um franzinho magrelinho aqui do Guarapiranga que não entendia quase nada. O senhor lembra, né? Deus nos deu algum entendimento. E eu já tive a oportunidade de reformar. Não é bom. O resultado final a gente até gosta, mas dá um trabalho danado. É melhor construir, não é? Tem hora que é melhor falar assim, destrói tudo isso daí, passa a máquina. Porque depois você vai descobrir que não tem encanamento, a hidráulica tem que ser refeita, a coisa não bate, não tem jeito. Não tá em simetria as janelas do ambiente do corredor, tem coisa errada. Não, destrói, passa a máquina, começa do zero. Projeta isso daí, desenha. Papel e caneta ainda faz desenho. Começa a desenhar algo novo. Mas para viver algo novo é como a casa velha. A casa velha nos ensina sobre isso. Ela precisa ser demolida antes de nós erguermos uma nova casa. Às vezes, nós precisamos compreender isso. Permitir que o Senhor, Ele derrube aquilo que nos impede de viver o seu melhor. Qual é a sua insegurança nesta manhã? Um dia, eu perdi o emprego. E eu trabalhei a vida toda em empresa. E eu falei, meu Deus, eu tô frito. A gente vai ter que voltar para São Paulo. Eu não tenho nada contra São Paulo. Mas não quero voltar não, irmãos. Eu gostei da vida do interior. Esse negócio do mercado tá do outro lado da rua, a empresa tá demorar 2 minutos, eu só sofri aqui. Com moto na marginal, igual um doido andando, para poder chegar no trabalho. Falei, eu quero ficar aqui, Senhor. Mas eu perdi o meu trabalho. E como é que vai ser agora? E eu vim em São Paulo, em Pinheiros.
E eu recebi ali, fiz uma conversa de uma proposta de trabalho do meu ex-chefe lá de Hortolândia. Ele falou, você vai voltar e vai dar tudo certo aqui agora. Eu falei, não quero não, Senhor. E eu fui para a oração, para o entendimento, e nós escolhemos ficar lá. E não foi fácil. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário, quando eu abri a imobiliária, eu fiquei no LX olhando cadeira usada, porque usado é mais barato que novo. E eu comprei uma cadeira. Aí eu fui na loja 100 e comprei em 6 vezes uma mesa de R$120. Não esqueço dela. Bonitinha, viu? Só não prestava, mas era bonitinha. Ela me atendeu por muito tempo. O material não era bom, R$120 não dava para exigir muito. E eu comprei aquilo ali. E quantas vezes eu me preocupei? Porque eu falava, Deus, não tenho salário, mas eu tenho bastante boleto para pagar. Não tem mais entrada, mas as saídas continuam. Eu me lembro de quando eu estava casado, ainda morando em São Paulo, de um período que eu e a minha esposa vivemos, onde eu pastoreava uma igreja, e eu tinha uma moto, uma YBR. Você lembra? A gente fazia compra com aquela moto no Extra, do Shopping Fiesta. Não sei nem se tem mais o Extra lá. Não tem mais? Ele tinha naquela época. Nós íamos fazer compra com aquela moto. Eu pegava minha cesta básica na empresa, trabalhei na Calói, na época a Calói existia, aqui na Guido Calói, e eu voltava ali me equilibrando, com as duas pontas da batata do joelho, para a cesta não cair. Aquela cesta era muito importante para chegar em casa. Ela nos dava a comida. E eu me lembro de um período que a gente comia ovo. Ovo é bom, não é, irmãos? Mas picanha é melhor, né? Aleluia, né? Eu sei que você está tímido, mas a carne é melhor, viu? Eu tenho experiência disso aí. Mas era o ovo. Então ele era mexido, ele era cozido, tudo que você imagina. Faz uma omelete. Mas a gente aprendeu a ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas e todas as estações que Ele permite que vivamos. Porque eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Você entende isso? Então que no culto que você está aqui hoje, ou até aqui nos ajudou o Senhor, ele é uma verdade bíblica para nós. Mas eu estou passando por tanta dificuldade, Deus. Sim, mas Ele está te ajudando. Senão você não estaria aqui. Mas eu estou vivendo desemprego. Sim, mas Ele é o Deus que vai abrir a porta. E enquanto Ele não abrir, Ele vai continuar sendo o Senhor que vai cuidar de você no deserto também. Porque Ele é Deus. Ele não é Deus de quem está empregado, Ele é o Deus de todo aquele que se invoca o nome dEle, de que crê, de que confia nele. Você entende isso? Mas Senhor, eu estou passando uma dificuldade aqui em determinada área da minha vida, parece que eu não vou conseguir. Vai em nome de Jesus, porque até aqui te ajudou o Senhor, até aqui Ele esteve contigo, você viveu dias bons, talvez hoje é o dia que não está muito bom, mas a palavra nesta manhã é para que você lembre que Ele continua te ajudando, que Ele continua no controle de todas as coisas, que nada acontece fora da sua direção, e se Ele está permitindo talvez as dores, Ele quer destruir, porque Ele quer construir algo novo nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Sim, meu Deus, eu oro pelos meus irmãos nesta manhã. Como é bom estarmos na Tua casa, Senhor. Aleluia. Como é bom sentirmos a Tua voz neste ambiente de adoração. Como é bom compreender, Senhor, que não importa a circunstância que nós vivemos, o Senhor está conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. No meio das lutas, no meio dos desafios, Pai, tem gente que está aqui nessa manhã e que a sua casa não está vivendo o melhor tempo ao qual já viveu há dias atrás. Ministra nesse coração, ó Deus. Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor.
Que cada um de nós possamos compreender neste culto que o Senhor continua no controle das nossas vidas. O Senhor continua no controle da nossa casa. Nada acontece que esteja fora da tua direção. E tudo aquilo que por algum momento nós não permitimos que o Senhor venha nos direcionar, que esse seja o culto do arrependimento. Que nós venhamos nos voltar para o Senhor. Trazer de volta tudo aquilo que nós tiramos do seu poderio, tudo aquilo que nós tiramos, Senhor, da tua presença. Pai, nós queremos trazer de volta para ti, porque nós sabemos e entendemos que até aqui o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos ajudado e que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe a vida dos pastores desta igreja. Abençoe a vida dos irmãos desta igreja. É a minha oração nesta glória a Deus. É a minha gratidão. No nome de Jesus. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha nos faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Graças a Deus. Chegamos no final, irmãos. Como tudo tem começo, meio e fim, terminou o culto. Para a glória de Deus. Eu quero agradecer, pastor Marcelo, sua família, pelo carinho que os irmãos têm dispensado a nós. Quero agradecer a Josélia por ter se lembrado de nós, né? Louvado seja Deus. E os irmãos por estarem aqui nesta manhã. Nós temos aqui, nesta manhã, irmãos, nós temos 3 candidatos ao batismo. E um desses candidatos está aqui, que é a irmã Cida. Vem cá, irmã Cida, por favor. Vem cá.